Olá, amigos, colegas, sou o Renan Franciscato da Mobilivete e estou aqui de novo, né? Mais uma vez, novamente, fazendo mais um vídeo para vocês com conteúdo legal. E eu decidi, a gente terminou, né, a série de vídeos lá da parte cardiovascular, falei que era o último vídeo e tal, mas decidi fazer um vídeo resumão, um apanhadão de todas as etapas, pra gente, talvez quem tem pressa e que não quer assistir aquele monte de vídeo com 20 e tantos minutos, dê uma olhada nesse vídeo e saiba pelo menos pontuar cada etapa de uma avaliação cardiovascular de um paciente sabidamente cardiopata ou com doença cardiovascular sabida ou com suspeita de uma doença cardiovascular. Tá? Então eu vou pontuar aqui nesse vídeo, trazer um apanhadão, resumão dessas 8 videoaulas, 9 videoaulas que nós tivemos, esse é o 10º vídeo, né? E aí se surtir alguma curiosidade, alguma coisa legal que vocês queiram saber mais, provavelmente os detalhes estarão nos vídeos completos da série de vídeos que a gente acabou de fazer. Tá? Então eu vou trazer aqui cada etapa dos vídeos, cada etapa do processo de avaliação cardiovascular, para que vocês tenham contato, tenham um roteiro rápido e que, se quiserem aprofundar com mais informações, vão nos vídeos completos. E se quiser treinar, participem dos nossos treinamentos. A Mobilivete tem agora, fevereiro, março, alguns treinamentos que tem a parte teórica e parte prática, que vocês colocam a mão na massa, fixa muito mais o conteúdo. E a gente traz detalhes, claro, muito mais aprofundados do que a gente pode conseguir passar aqui nos vídeos. Legal? Então vamos lá, vou trazer uns slidezinhos, formatinho de videoaula, para seguir as etapas do processo, fixar, fazer um apanhadão geral dos vídeos que nós fizemos até agora. Tá bom? Vamos lá. Muito bem, aqui está o nosso calendário de cursos, né? Na verdade, treinamentos, a gente chama de treinamentos, que é o que a gente faz por causa da parte prática. Então, treinamentos teórico-práticos. Pensando na parte cardiovascular, temos o treinamento básico de avaliação cardiovascular, né? Vocês podem consultar no Facebook, a gente tem os contatos da onde a gente tem as informações para passar para vocês, tá? Desde entre valores e cronograma e grade de assuntos que vão ser abordados nos nossos cursos aí com maior profundidade, ok? Então fiquem atentos às datas aí e obtenham as informações, especialmente no Facebook, nós temos lá nas descrições das nossas publicações todos os contatos da escola. É a escola Engiar, é o local onde nós fazemos a parceria para realizar esses cursos presenciais, tá? Engiar, E-N-G-I-A-R, Engiar. Também dá para procurar o contato deles no Google, que eles estão presentes lá, ok? É isso, só para falar dos treinamentos. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Vamos ao resumão de um roteiro para que a gente faça a avaliação cardiovascular no paciente, pequeno animal, cão e gato, tá bom? Primeira coisa importante para a gente entender e começar do começo, não é? É queixa principal, né? Então, a gente vai aqui da queixa principal para o final, para os exames complementares. Toda a parte diagnóstica, tá? Nós não vamos falar aqui sobre tratamento. Nós vamos falar aqui de como abordar e como seguir um processo sem queimar nenhuma etapa do raciocínio diagnóstico. No meio do caminho, a gente pode ou não tomar uma decisão de tratar o paciente, encaminhar para internação, por exemplo, ou fazer um tratamento de urgência, por exemplo. Tá? A gente vai decidir isso baseado após a segunda etapa, que é o exame físico e inspeção. Antes disso, a gente vai ouvir queixa principal, ouvir anamnese e ouvir o histórico. Ou seja, vamos ser principalmente bons ouvintes nessa primeira fase. Tá? Talvez todo o segredo esteja aí. Sendo um bom ouvinte, você vai captar, vai conquistar a confiança daquele tutor, que vai então fazer o que você pede para que seja feito, evitando digressão terapêutica, criando uma conexão ali com o seu cliente, que é o tutor dono do paciente. Porque se ele não confiar em você, se você não estabelecer essa conexão inicial, metade do seu trabalho vai por água abaixo, ou mais, ou todo ele, se ele não fizer nada, não der os remédios, não acreditar em você,
tá? Então, ouça, se atualize sobre aquele paciente, ele já é cardiopata, ele já tem diagnóstico, ele não é. O paciente veio com a queixa principal, que pode nem ser um problema cardiovascular, pode ser um problema neurológico, ele pode estar confundindo um desmaio com uma convulsão, com status epiléticos. Tudo isso você tem informação já no histórico e na anamnese. E tá tratando, não tá tratando, tá tomando algum remédio? Não tá? Tem exames. Nesse momento você vai olhar os exames com cuidado, na ordem cronológica. Tem exame faltando? Tem exame que você já deveria saber daquele paciente? Tem exame nenhum. Acabou de acontecer, desmaiou agora, passou no clínico, o clínico em meia hora já encaminhou para você. Essa é a situação. Então, esse primeiro ponto de histórico, queixa principal e anamnese vai lançar luz ao caminho a ser percorrido com esse paciente. Talvez aí você possa até decidir se esse paciente precisa de diagnósticos aprofundados, de mais exames, ou se ele precisa até de um encaminhamento para internação, para UTI, seja como for, muitas informações já vão estar sendo adquiridas por você através do tutor aqui, na queixa principal anamnese histórico, tá? Então, muito importante essa fase só para isso. Inspeção e exame físico. Eu sempre aprendi lá na minha graduação, exame físico completo, por mais que nós sejamos cardiologistas, ou que você seja um clínico, avaliando a parte cardiovascular daquele paciente que tem suspeita ou é sabidamente já doente na parte cardiovascular, faça exame físico completo, tá? Você vai ter informações sempre relevantes, tá? E antes de colocar a mão no seu paciente, faça inspeção. Olhe para aquele paciente. Observe-o de vários ângulos, observe a atitude, observe como ele se comporta. Observe se ele já está desmaiando na recepção, observe se ele já está tossindo na recepção. Tudo isso faz parte de um enriquecimento dessa fase, da fase de inspeção e exame físico. E aí, obviamente, utilize os seus instrumentos, né? Tenha um bom estetoscópio, ou tenha um estetoscópio que você esteja intimamente relacionado com ele, no sentido de ter experiência com ele, saber o que você consegue ou não ouvir, ou você tem o melhor estetoscópio possível que o dinheiro pode comprar. E aí você também vai ter experiência com ele. E ele vai realmente conversar com você, quase que literalmente. Tá? Não esqueça de percussão, às vezes é importante. Lembrar de quando que a gente tem abafamento de bolhas, quando que a gente tem um aumento do som das bolhas, se tem líquido, se não tem líquido, se tem ar, se não tem ar, se a efusão pericárdica causa isso ou não. Você começa a ter um raciocínio clínico mais detalhado nessa fase de inspeção e exame físico. Né? O pulso, tem pulso forte, tem pulso fraco, tem regular, irregular, ausculta, tem sopro, não tem sopro, as bolhas estão regulares, tem desdobramento de bolha, não tem. Todos esses detalhes já começam a criar um grande quebra-cabeça que você vai montando com muitas e muitas peças aqui nessa fase. Tá? Então, não pule nenhuma etapa do exame físico e da inspeção do seu paciente. Aqui assim que você tem todas as informações de exame físico, inspeção e anamnese histórico, queixa principal, você já pode ter que decidir tratar os casos de urgência e emergência. Essa fase você simplesmente não pode ignorar. Vou pedir um ecocardiograma. Se o paciente está crepitando, se está saindo secreção serosanguinolenta pelas narinas, provavelmente ele está em edema. Se tiver um sopro alto do lado esquerdo em foco mitral, ele está com certeza em edema. Você precisa tratar esse paciente para salvar a vida dele, tá? Não envie esse paciente que está dispineico, descompensado, para fazer exames complementares, tá? Você pode comprometer a sobrevida dele, ele pode morrer no caminho, ele pode morrer durante o exame, ele pode bater no laboratório, num colega que você envia para fazer um exame complementar, e o colega fala, olha, não dá para eu começar, eu não consigo manipular ele está cianótico, ele está crepitando, ele está em edema provavelmente, e aí você perde tempo. Então tenha calma e não precisa ir para o diagnóstico final mais refinado, com melhor eco, não precisa, quando a clínica é soberana e soberanamente ela determina que você tome a iniciativa do tratamento imediato,
tá? Essa fase é muito importante porque ela salva a vida. Se você toma uma decisão errada aqui, você pode não salvar a vida do seu paciente. Se você toma a decisão correta aqui, você salva a vida dele. Depois faz diagnóstico, depois refina o tratamento, ok? A outra fase é a escolha dos exames complementares cardiovasculares, né? Por exemplo, quando você vai pedir o eco, se você tem um sopro na ausculta, no exame físico, você obrigatoriamente precisa do eco. Um sopro significa que tem um fluxo turbulento em algum local ali do coração. Se você tem um esteto legalzinho que fala direitinho aonde você auscultou, se é bem no foco mitral que você ouve o sopro, provavelmente é uma lesão de válvula mitral. Se o paciente é mais idoso, 7 ou 8 anos para cima, e tem um sopro mitral, provavelmente ele tem uma doença crônica degenerativa de válvula mitral. E aí você confirma com o eco. O eco é que vai confirmar essa doença. E o eco ainda vai dar informações sobre função diastólica, função sistólica, espessura do músculo do ventrículo esquerdo, se tem hipertrofia, se tem dilatação, e informações sobre as outras válvulas. A tricúspide pode estimar a pressão pulmonar. Então, o ecocardiograma é um dos exames mais completos para avaliação de função cardíaca, de anatomia, principalmente. E ainda estima gradientes de pressão e tudo mais. Ele guia muito bem as decisões terapêuticas para a doença de válvula e algumas outras doenças de miocardiopatias, por exemplo, né? Então o eco é fundamental. Ele não é bom para ritmo, tá? Se você precisa ver ritmo, se você tem uma arritmia com o paciente na sua mão, com arritmia evidente na ausculta, o pulso muito irregular, a ausculta muito irregular, as bolhas muito irregulares, você precisa do eletro. Porém, durante o eco, como a gente fica ali 10 minutos, sei lá, em média, talvez às vezes menos, o paciente mais quietinho, com poucas alterações, mais em pacientes mais agitados, com mais alterações, você fica olhando para o coração se mexendo, contraindo, batendo, todo esse tempo. E se tiver alguma arritmia gritando ali na sua frente, você vê aquele coração totalmente arrítmico, né? Apesar de não estar ali rodando o eletro, você sabe que tem uma arritmia. Você pode pôr ritmo irregular no seu laudo, mas para saber que tipo de arritmia é só o eletro mesmo. Tá? Então, anatomia, função, válvulas, confirmação de doenças degenerativas ou doenças congênitas, né? Se você tem um paciente jovem ali com sopro alto, provavelmente você está diante de uma doença congênita. Ecocardiograma. Gradientes de pressão, estimativa de pressão pulmonar, ecocardiograma. Função sistólica, hipertrofia, dilatação, ecocardiograma, tá? Ritmo, eletro, que é o nosso próximo slide, próxima etapa. Vamos então falar do eletro. O eletro vai ver o ritmo, ele vai analisar a parte elétrica do coração, tá? Antes, quando não tínhamos tanta disponibilidade de eco, a gente usava o eletro inclusive para falar em tamanho, em sobrecarga de câmaras, tá? Nos laudos de eletro a gente ainda dá essa informação, mas ela é muito imprecisa. Algumas vezes nós fazemos o eletro, tem sobrecarga de câmara, fazemos o eco e tem sobrecarga de câmara e aumento de câmara. Às vezes a gente tem uma sobrecarga de câmara no eletro, mas vai fazer o eco e aí não aparece aquela alteração. Então o eletro não é bom para anatomia. Ele não é bom para válvula, função sistólica diastólica, ele não é bom para isso. Ele é bom para ritmo. Ele vai te dar o ritmo, ele vai falar como é que está percorrendo o estímulo elétrico pelo seu coração, tanto pelo sistema de condução especializado, nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His, ramos direito e esquerdo com suas ramificações, fibras de Purkinje e miócitos, quanto como e onde pode estar sendo originado algum estímulo elétrico anormal, alguma ectopia elétrica. E aí é o segredo de você entender a arritmia, saber a origem dela e conseguir tratar. Então, o eletro para diagnóstico e tratamento de arritmias é fundamental, obrigatório. Claro que é muito importante você ter, por exemplo, um eletro de base do seu paciente, que eu chamo de eletro de base. É fazer um eletro daquele paciente no começo, na primeira consulta. Ou mesmo em algum momento do seu acompanhamento, e você não tenha um eletro ainda, você tenha um eletro de base, um eletro daquele paciente, mesmo sem nenhuma suspeita de arritmia. Ele complementa muito a sua análise cardiovascular.
Tá? Por exemplo, se você estiver diante de um paciente meia idade, grande porte, que fez o eco e é uma avaliação pré-anestésica. Se você ainda não tem o eletro, tenha, tá? Porque completa esse paciente de grande porte, que não tem uma alteração séria no eco, pode demonstrar alguma coisa no eletro, principalmente se ele for boxer. Boxers têm muitas arritmias, tá? Então faça o eletro. Talvez o melhor exame para ritmo em boxer seja um Holter, e não apenas um eletro ali ambulatorial rapidinho. Um Holter talvez traga mais informações, porque o boxer, especialmente o boxer, é muito predisposto a ter arritmia, tá? Pressão arterial, bom, o segredo da pressão arterial sempre é medir, né? Então o clínico geral tem que saber medir. Nós ensinamos nos nossos cursos presenciais, treinamentos presenciais, a medir pressão, tá? Então é importante saber medir. Tenha o seu dopplerzinho vascular, tenha o joguinho de manguitos, o esteto legal, todos os aparatos ali, o esfigno, o manômetro, a pera, para poder fazer a aferição de pressão arterial no seu paciente. O ideal é que todos os clínicos adotassem a aferição de pressão arterial de rotina em todas as consultas, não só nos pacientes suspeita ou cardiopatas ou suspeita de doença cardiovascular. Tá? O segredo é praticar, para você saber medir bem. Assim que você começa a praticar, você tira todos os gargalos da técnica, que é achar ali o pulso. Eu tive no começo muita dificuldade de achar o pulso. O local legal de colocar o transdutorzinho ali do dopplerzinho vascular. Então, escolha do manguito é fundamental e saber manipular os aparelhinhos ali para você ter uma boa aferição e ter tempo, calma para fazer. Tá? Tem muito falso positivo de hipertensão arterial sistêmica porque o paciente está muito nervoso, ou fazendo muita força com exercício ali na hora da contenção. Você precisa medir várias vezes durante o paciente, ali, às vezes aguardar alguns minutos. Normalmente, a menor pressão que você consegue é a que estava mais perto do momento de repouso, sem estresse, com o mínimo de exercício do paciente. Quando ele relaxa o mais possível. Essa é a pressão mais precisa. A pressão sistólica em repouso. Tá? Ultimamente, os trabalhos não trazem pressão diastólica. Se você conseguir medir, perceber a mudança de timbre ali, legal. Pode até colocar num laudo. Mas o principal é a sistólica, ok? E os exames não complementares, né? Como o paciente ele é formado por vários sistemas, não só o cardiovascular, podem ter sistemas, né, urinário, respiratório, digestório, que estejam influenciando na parte cardiovascular, né? Pode ter um tumor de baço que esteja causando uma arritmia, por exemplo. Isso é possível. E aí você obrigatoriamente precisa pensar, ter um raciocínio clínico daquele paciente como um todo. Feito isso, você consegue escolher os exames complementares, não especialmente ou exclusivamente cardiológicos, né? Então, são os exames complementares não cardiológicos que eu chamo. Então, às vezes você quer um raio-x, quer uma ultrassom de abdômen, você quer um raio-x de coluna, às vezes ele está taquipneico porque ele está com dor de coluna e não é. Ele até tem doença cardíaca, né? Ou uma doença de válvula, de mitral, que pode levar a edema, mas naquele momento ele está ofegante, não é por edema, é por dor. Dei um exemplo rápido aqui. Exames de sangue, às vezes ele é hipertenso porque ele é nefropata, né? Então você tem que fazer todo o diagnóstico nefrológico ali e excluir a parte cardiológica, né? Então faz eco, não tem nada, às vezes você vê uma hipertrofia, tem hipertensão sistêmica, fez a pressão, tem hipertensão. Investiga outros sistemas, ele é diabético, às vezes ele é um hiperadreno, né? Às vezes ele é um nefropata. Tá? Então, lembrar dos exames complementares que não são exclusivamente cardiológicos. Eles vão te guiar, eles vão ser instrumentos importantes para você refinar a sua terapia, às vezes para você solicitar um outro colega especialista para ajudar você naquele paciente. Às vezes você é um cardiologista ou você é um clínico que encaminhou para o cardio detectou algumas coisas, recomendou o nefro, e você vai receber aquele relatório e vai encaminhar para o seu nefro de confiança. Você vai fazer o tratamento e com uma equipe, você, o cardio, o nefro, todo mundo tentando seguir na mesma linha, remando o mesmo lado, fazendo aquele paciente ter os melhores resultados clínicos e uma melhor sobrevida. Tá? Então, essa é a dica, a grande dica dos exames complementares não cardiológicos. Olhar o paciente como um todo. Legal? E aí, então, você fez diagnóstico, você fez tudo, você tem todos os parâmetros, todos os exames, tem os colegas te ajudando. Aí sim, você tem certeza que você está com aquele paciente com tratamento, com diagnóstico, com tudo otimizado.
e vai promover para ele a melhor sobrevida possível. Vai atingir todas as expectativas do tutor, né? E vai realmente cair na confiança daquele tutor e vai exercer a medicina veterinária de excelência, né? Esse é sempre o grande objetivo da gente, da Mobilivet, da equipe, auxiliar todo mundo, ajudar todo mundo, elevar o nível da veterinária no país, para que a gente seja reconhecido por tudo que a gente sabe, por todos os esforços e por todos os resultados que a gente produz todos os dias em todos os pacientes. Eles vivem mais e melhor por nossa causa, por nós sermos responsáveis, profissionais, éticos, e os tutores se beneficiam da companhia deles sempre por mais tempos, por mais dias, por mais meses, por mais anos, porque nós fazemos nosso trabalho bem feito. Essa é a ideia, essa é a mensagem. Sigam aí o roteirinho, olhem os vídeos lá com calma e se acharem que precisam de mais informações, mais aprofundadamente e na prática, pessoalmente, em tempo real ali, treinamentos presenciais, participem dos nossos treinamentos da Mobilivet, que eles são riquíssimos, traz muito conteúdo para vocês e muito aprendizado. Muito bem, aqui está o nosso calendário de cursos, né? Na verdade, treinamentos, a gente chama de treinamentos, que é o que a gente faz por causa da parte prática. Então, treinamentos teórico-práticos. Pensando na parte cardiovascular, temos o treinamento básico de avaliação cardiovascular, né? Vocês podem consultar. No Facebook a gente tem os contatos da onde a gente tem as informações para passar para vocês, tá? Desde entre valores e cronograma e grade de assuntos que vão ser abordados nos nossos cursos aí com maior profundidade, ok? Então fiquem atentos às datas aí e obtenham as informações, especialmente no Facebook. Nós temos lá nas descrições das nossas publicações todos os contatos da escola. A escola Engiar é o local onde nós fazemos a parceria para realizar esses cursos presenciais, tá? Engiar, E-N-G-I-A-R, Engiar. Também dá para procurar o contato deles no Google, que eles estão presentes lá, ok? É isso, só para falar dos treinamentos. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos os colegas e amigos. Até!